Então, estamos aqui de volta e vamos dar sequência no nosso Sist Vendas, onde nós estamos incluindo aqui no Form Usuários a lista de acessos do usuário que estiver selecionado, como nós discutimos na última videoaula. Bom, antes de trabalharmos no código aqui no Form Usuários, nós vamos acessar o nosso banco de dados e tenho aqui o nosso Sist Vendas, a tabela acesso, e ela é formada pelos campos ID, a data em que foi feito o acesso, a hora em que foi feito o acesso e o ID usuário. E para facilitar a consulta, eu já preparei aqui uma consulta que é essa que eu estou selecionando. Então, apresente data e hora da tabela acesso, ordenando pela data em ordem decrescente, ou seja, da mais atual para a mais antiga, e em seguida pela hora. Nós estamos criando uma view a partir desta consulta. O nome da view é view acesso e ela vai ser acionada ou chamada lá no nosso embutida no nosso código Delphi por meio de um select asterisco from view acesso. Veja aqui que com o meu banco selecionado eu ainda não tenho essa view criada, portanto eu vou selecionar, executar. Na verdade ela já estava criada, então eu vou atualizar o banco de dados, atualizar o MySQL, e aqui a view acesso foi criada. Vamos fazer o seguinte, a gente executa o comando drop, elimino a view que anteriormente tenha sido criado e vou criar novamente. Muito bem, a view foi criada com sucesso e quando o comando select asterisco from view acesso for executado, é esse o resultado que nós vamos obter. Observe que o primeiro acesso, o primeiro registro que está sendo apresentado é o do dia 14 de 11 de 2017, enquanto que o último acesso é o do dia 12 de 9 de 2017. Portanto, ele atende a esse order by que foi definido aqui na criação da view. Então, a data em ordem decrescente, seguido da hora. Nós vamos agora embutir esse código aqui na nossa aplicação. Bom, como fazer isso então? Esse código será embutido, nós vamos embutir aqui na nossa ação atualizar. Então, como faremos? Em primeiro lugar, a ação atualizar, ela vai disparar uma consulta feita junto à tabela usuário. Pode ser o view usuário ordenado pelo ID, o view usuário ordenado pelo nome e o view usuário ordenado pelo acesso. Bom, depois que nós dispararmos aqui, depois que a consulta foi executada, tudo certo, nós vamos embutir aqui, logo abaixo, depois do try except, nós vamos embutir o código para fazer a consulta dos acessos. Então, em videoaulas anteriores, nós já criamos um jQuery chamado zacesso, um data source chamado dszAcesso e um dbgrid chamado dbgridacesso. O dbgrid ligado no data source, o data source ligado na query, no jQuery, e esse jQuery está ligado no jcon, montando aquela corrente, aqueles elos de ligações deste objeto visual, passando por todos os objetos até chegar no banco de dados. Então, voltando lá na lista de ações, ação atualizar, o que faremos? Nós vamos pegar o nosso zacesso e executar o comando close, em seguida zacesso.sql.clear, limpando qualquer instrução que estivesse armazenada na propriedade SQL do zacesso, e depois zacesso
.sql.add e aqui dentro, entre parênteses, nós temos que passar qual é a consulta que vai ser executada. Poderia colocar aqui em uma string essa mesma consulta que nós temos, seria exatamente essa daqui, ó, select asterisco from view acesso. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou utilizar a nossa variável consulta. Então a variável consulta, ela recebe a consulta que foi construída, que nós construímos lá quando estávamos estudando no SQLOG. E aqui, zacesso.sql.add, sem aspas, o conteúdo da variável consulta. Por fim, nós vamos fazer o try except. Eu vou aproveitar esse try except que está pronto aqui, vou copiar e vou colar, e é só que ao invés de zconsulta, nós vamos utilizar zacesso. Então, tente executar zacesso, atualizar a barra de status, nesse caso, não será necessário, porque ela já foi atualizada na operação de cima. Caso alguma coisa não dê certo e a consulta não seja executada, a mensagem consulta não pode ser realizada, e nós vamos incluir aqui nesse except, tanto em cima quanto embaixo, nós vamos fechar o formulário. Então, form usuários.close, e aqui embaixo o mesmo procedimento dentro do except, form usuários.close. Bom, então vamos ver como é que estamos nos saindo lá na nossa aplicação. Minimizando tudo aqui, acessei dados inválidos porque eu estou com a senha errada. Deixa eu consultar novamente aqui. A senha que devo utilizar é 321321. Então, a senha 321321, acessar, acesso ao sistema, usuários, e observe que toda vez que eu clicar, toda vez, ainda não estamos nessa etapa, toda vez que eu atualizar a nossa consulta, por exemplo, esta visualização também está sendo atualizada. No entanto, aqui, se nós tivermos, como nós estamos executando esse comando select asterisco dt e hr from acesso, observe que não tem nenhum filtro, a cláusula where não foi utilizada. Portanto, todos os registros estão sendo apresentados. E aqui eu tenho registros do usuário Wagner, do usuário José. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 122 registros do usuário Wagner, tem mais um do usuário Maria e mais um do usuário Ricardo. Então, o que nos cabe agora é embutir no código recursos para que, ao clicar no usuário, nós tenhamos apenas os registros do usuário selecionado sendo apresentado. Então, essa vai ser a atividade que vamos desenvolver na próxima videoaula. Tá? Por enquanto, paramos por aqui.